Irmão, nós vamos trazer uma palavra hoje falando sobre o ministério da reconciliação, né? Deus nos deu esse ministério. Deus, Ele através de Jesus Cristo, Ele exerceu esse ministério. E quando esse ministério é proposto para nós, Deus não olha o que a gente é, o que a gente deixou de ser, Ele simplesmente vem com a sua palavra e mostra a sua graça, mostra a sua misericórdia e mostra o seu amor. Mas também vamos ver na mensagem que depois que nós provamos desse ministério da reconciliação, nós também recebemos o mesmo ministério. E nós também devemos tomarmos muito cuidado, porque depois de reconciliados com Cristo, nós devemos andar segundo aquilo que Ele propõe para nós. Diga amém, Jesus? Porque o mesmo Deus que derrama essa graça, o mesmo Deus que Ele derrama essa misericórdia, é o mesmo Deus que vai trabalhar os nossos desvios. É o mesmo Deus que depois Ele vai tratar com os obedientes de uma forma e com aqueles que resistem à palavra de Deus de outra forma. E tudo isso com o intuito de que essas pessoas sejam novamente levadas ao arrependimento, se elas estiverem na rebeldia, e as outras que estão em obediência, que elas permaneçam na obediência até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que pode acontecer de uma forma individual e pode acontecer de uma forma coletiva através do arrebatamento. Amém, Jesus? Esse é o evangelho completo que Jesus Cristo, Ele pregou aqui para nós. E para nós aqui fundamentarmos isso, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 18. Vamos lá estudar a palavra de Deus. Deus vai falar mais ao nosso coração, Deus vai falar mais ao nosso espírito. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a essa igreja. Essa carta foi direcionada à igreja. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outras pessoas com Ele. Então, o Senhor Jesus Cristo, isso veio de Deus, o ministério que Jesus Cristo exerceu sobre nós, através da sua morte, através do seu sangue, através da sua ressurreição, na cruz do Calvário. Isso veio para nos reconciliarmos com Deus. Mas depois de reconciliados com Deus, Ele diz na sua palavra que nós devemos reconciliar outras pessoas também. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho esse ministério. Você também é uma pessoa que tem esse ministério. O ministério da reconciliação. O homem, ele era unido com Deus, o homem, ele tinha comunhão com Deus, mas o homem pecou. E no pecado de Adão, do primeiro Adão, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas na vinda do segundo Adão, que é o Espírito vivificante, que é Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, toda pessoa que por meio da palavra de Deus se arrepende, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa pessoa é reconciliada com Deus. Essa pessoa é reconciliada com Cristo. E ela também é encarregada de reconciliar outras pessoas com Ele. Nós somos encarregados de reconciliar outras pessoas com Ele, com Cristo. Por isso, onde você estiver, peça para Deus te usar. É no seu trabalho, peça para Deus te usar. É no hospital, peça para Deus te usar. É na igreja, que você seja um canal de bênçãos na mão do Senhor. Na sua família é a mesma coisa. Nós não podemos passar por essa vida sem reconciliar as pessoas com Deus. Amém? No versículo seguinte, diz assim, olha só. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo quem? O mundo. Então todas as pessoas que estão nesse mundo, eles têm essa oportunidade de serem reconciliados em Deus através de Cristo. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ou seja, o sangue de Deus vem e nos limpa e nos lava. Aquilo que fizemos antes de Cristo
sendo um arrependimento verdadeiro, sincero, ele é jogado no mar do esquecimento. Amém, Jesus? Deus não considera mais como algo que às vezes a pessoa, até mesmo a pessoa, ela pode até lamentar o seu passado, mas Deus fala que não. Deus fala que para Ele, depois que você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para Ele todo o seu passado foi apagado completamente. Ele te dá uma folha em branco para que outra história seja escrita através da sua vida, em nome de Jesus. Aí, como você é nova criatura agora, então agora você é encarregado de reconciliar outras pessoas com Ele, e você não vai mais viver como você vivia quando era a velha criatura. Você agora vai viver segundo aquilo que Deus determina como caminho para você. Porque Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua luz como a luz da aurora, até que se torne um dia perfeito, até que cheguemos à plena vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação, versículo 20. Agora, portanto, somos o quê? Embaixadores de Cristo, nós representamos a Cristo nessa terra. Nós representamos a Cristo nessa terra. Imagine que você tem alguém que te representa em algum lugar, ou representa a sua franquia, representa a sua empresa, representa. Como é que você vai querer que essa pessoa te represente? Né? Então existe toda uma forma certa de representar Cristo. Uma forma correta de representar Cristo. Quando as pessoas olham para mim, as pessoas olham para você, essas pessoas, elas estão vendo representantes de Cristo. Então, como é que eu estou representando a Ele? Né? Como é que eu tenho sido lá fora? Eu preciso levar em conta tudo isso, porque nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Toda vez que você ouvir, e você vai ouvir essa palavra hoje, reconcilie-se com Deus, essa palavra está sendo ministrada em nome de Cristo. Essa palavra está sendo apresentada a você em nome de Cristo. Então, se tem alguma coisa que você precisa se reconciliar com Deus, faça isso. Isaías entrou num palácio onde Ezequias estava doente. A enfermidade que Ezequias tinha era uma enfermidade de morte. Quando Isaías entra onde Ezequias está, Isaías vai e dá uma palavra para ele. E a palavra era de conserto. A palavra era de conserto, e aquela palavra de conserto fez com que Ezequias virasse o rosto para a parede e orasse ao Senhor. Ali ele colocou a casa em ordem. Ali ele se reconciliou com Deus. Ali ele se quebrantou diante do Senhor. E aquilo que viria sobre ele não veio mais. Aquilo de ruim que viria sobre ele não veio mais. Deus acrescentou 15 anos de vida para ele. Deus livrou ele da mão do rei da Síria. Ele nem sabia que ia cair na mão do rei da Síria. Deus livrou ele. Deus falou, você não vai mais cair na mão do rei da Síria. E Deus curou ele. Então, quando vem uma palavra de reconciliação, a pessoa não deve esperar para amanhã. A pessoa deve fazer na hora. Ela deve se acertar com Deus na hora. Por quê, pastor? Porque quando falamos em nome de Cristo e dizemos, reconcilie-se com Deus, isso não pode deixar para depois. Em que eu tenho que me reconciliar com Deus? Pastor, eu orava, não oro mais. Se reconcilie com Deus em oração. Pastor, eu jejuava, não jejuo mais. Se reconcilie com Deus em jejum. Pastor, eu dizimava, ofertava, não faço mais. Se reconcilie com Deus. Pastor, eu ceava, eu já não ceio mais. Se reconcilie com Deus. Naquilo que você era uma pessoa conciliada com Deus, reconciliada com Deus, você deixou. Hoje a palavra vem para mim, a palavra vem para você. Se reconcilie hoje com Deus. Amém, Jesus?
se reconcilie hoje com o Senhor. No versículo 21, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É o sangue de Cristo quem nos justifica. É o sangue de Cristo que traz para nós a palavra de santo, de separado, de justificado, no sangue de Cristo. Isso é muita graça, isso é muito amor, isso é muita misericórdia. Amém, Jesus? E no 22, é até o 21 ou tem o 22 aí? Até o 21? Até o 21, né? Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Agora, como exemplo dessa graça, como exemplo dessa misericórdia, nós vamos aprender, vamos falar sobre 3 parábolas que se conectam. 3 parábolas que vêm para mostrar que Deus está tão preocupado que eu digo assim, Ele quer muito a vontade dEle. É que tanto as pessoas que estão perdidas lá fora sejam salvas, como as pessoas que estão perdidas dentro das igrejas. Um dia Deus falou comigo, eis que vos envio as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tem muita gente perdida fora, mas infelizmente, gente, tem muita gente perdida dentro. Tem gente perdida fazendo a obra, tem gente perdida nos púlpitos da igreja. E que adianta, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então vamos lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo de número 11. Lucas, capítulo 15, no versículo de número 11. Olha só. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. O filho mais velho não pediu. O filho mais novo pediu. E ele foi e disse, já que eu vou dar para um, eu já vou também dividir e dar para o outro. Só que tem um detalhe aqui, o pai estava vivo. Quando Jesus começa a contar essa parábola, ele está falando com fariseus e escribas. Ele está ministrando essa palavra lá no Oriente Médio. No Oriente Médio, irmãos, era uma afronta um filho chegar para um pai e pedir a herança. Era uma afronta. Era caso do pai, além de dar uma correção no filho, ainda expulsar o filho de casa. E ir para as mãos dos anciãos, e com base no Alcorão, eles apedrejavam esse filho. Porque lá, a figura do pai é extremamente respeitada. A figura do pai lá é extremamente respeitada. Então, para eles, essa parábola era ridícula. Para eles, essa parábola não tinha fundamento nenhum. Era completamente ridícula. Agora, se você olhar do lado de cá, onde nós estamos, no Ocidente, a figura do pai é desconstruída. Hoje você vê muitas pessoas desonrando o pai, desonrando mãe. Eu vi ontem, eu estava no shopping, e eu vi um garotinho, e menininho bonitinho, irmãos, mais ou menos, ele devia ter mais ou menos uns 10 anos. E a mãezinha dele foi lá e comprou um sorvete para ele, deu para ele. Ele começou a chupar o sorvete e começou a sujar, sabe? Começou a pingar. E a mãe, o que a mãe faz quando isso acontece? Ela vai e pega um copo, alguma coisa, para o filho, né? Não desperdiçar, tal, aquela coisa toda. Ele estava ali chupando aquele sorvete todo. Quando ela entrega o copo para ele, ele vira para a mãe dele e fala assim, não enche o saco. Você estraga tudo. Eu odeio você.
Mas, irmãos, eram palavras assim, que eu olhei assim e falei, meu Deus do céu. E ela ficou sem, sabe, sem ação. E ela falava, filhinha, eu estou pegando para você. Ah, mas você, eu não quero. Eu quero a minha casquinha. Eu não quero assim. Se eu quisesse assim, eu tinha pedido. Toda hora a senhora me enche as paciências. Eu estou falando umas linguagens assim, leve. Do que ele falou para a mãe dele. Quando eu vi aquilo, eu lembrei da minha neta. Lembrei do meu neto. E eu falei, eu vou investir pesado e orientar eles a observarem sempre o comportamento de quem que ele vai se relacionar. Porque um rapaz desse, irmãos, ele bate na mãe, ele bate no pai, ele vai fazer uma mulher infeliz. Verdade ou não é? E alguma coisa me dizia que aquilo não vinha dele. Aquilo vinha de maus exemplos. E eu não vi isso na mãe dele. E dava a entender que a mulher era uma mulher sofrida. E aí minha mente viajou, sabe? Tudo deduções, não sei se é isso. Mas aquilo que eu vi, que eu deduzi ali. Mas eu fiquei com pena daquela mulher. Irmãos, como na vida de muitas pessoas, a figura do pai é desconstruída. Voltando para o Oriente Médio, o filho chegando para o pai e falando assim, ó, me dá a minha parte na herança, é a mesma coisa que dizer para o pai, eu desejo a sua morte. Eu quero que você morra. Eu não quero que você viva. Irmãos, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. É honrar pai e mãe. Hoje a figura de liderança está sendo desconstruída também. Eu nunca vi tanto crente falando mal de pastor, falando mal de líderes, como a gente vê no dia de hoje. Irmãos, quando eu me converti há 21 anos atrás, chegava na igreja, o temor que a gente tinha para falar com os nossos pastores, o respeito que a gente tinha, hoje isso está sendo desconstruído na vida de muita gente. É coisa séria. Por isso que essa parábola vai trazer a figura do filho, depois nós vamos ver a figura da dracma perdida e nós vamos ver a figura da ovelha. E você vai observar que quando a ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. Quando a dracma estava perdida dentro de casa, a luz foi acesa para encontrar aquela dracma. Mas quando o filho se rebelou, o pai não foi atrás. O pai não foi atrás do filho que se rebelou. Porque o conserto para esse filho é só ele reconhecer que o que ele fez não estava certo. E reconhecer com toda a sinceridade e verdade. Até as intenções do coração têm que ser jogadas na mesa, porque eu tenho certeza que se isso ocorrer, o coração do pai é mudado. Imagine um filho que bate em você, um filho que te rouba para usar droga, um filho que vai embora, te abandona, e ele quer voltar para sua casa com todos esses hábitos ruins. É a mesma coisa que você colocar uma pessoa dentro da sua casa, que você pode esperar algum tempo, ele vai te bater de novo. Agora, se ele vem completamente transformado, com os frutos de uma pessoa transformada, aí eu tenho certeza que essa casa que chorou tanto, essa casa que sentiu tanto a perda daquele filho, vai fazer festa. E ainda vai mostrar, meu filho estava morto, mas ele reviveu. Diga amém, Jesus? Mas ele reviveu. Meu filho está vivo.
Essa reconciliação que Deus ele oferece para a gente, ela vem mediante nós reconhecemos quem nós somos. Isaías 61 diz assim, ó, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Por que ele fala as boas novas aos mansos? Porque quando não é manso, a palavra não é boa para ele. É uma palavra diferente. Eu sempre falo, irmãos, Deus tem uma palavra para uns e Deus tem uma palavra para outros. Eu vou fazer dos céus para a minha vida aquilo que eu semear. Se eu for sincero, verdadeiro, se eu tiver realmente um coração quebrantado, a Bíblia fala que Deus não vai me resistir. Mas se eu for soberbo, a Bíblia fala que Deus vai me abater. E tudo isso para eu não me perder. Tudo isso para eu não me perder. A disciplina vem na vida dos filhos. E a Bíblia fala que Deus disciplina todos aqueles que Ele tem por filho. Então, dependendo de que tipo de filho eu sou, Deus vai falar comigo. Em cima daquilo que eu preciso ouvir. Amém, Jesus? Por quê? Porque Ele tem um propósito em me resgatar. Ele tem um propósito em me salvar. Se você for dirigir uma clínica de recuperação, e você não for firme numa clínica de recuperação, os internos acabam com você. Ou eu estou falando alguma bobeira? Não estou. E por que a pessoa tem que ser firme com aquela turma? Tem que chegando sério, falando firme. Por quê? Porque se eles perceberem que eles estão no controle da situação, eles acabam com você. Eles te enganam. Então, para cada situação, Deus vai, através do Espírito dele, mover você. Para recuperar. Para salvar aquela pessoa. E se a pessoa for de Deus, ela vai passar e vai vencer. O filho mais velho, ele teria que repreender o filho mais novo. Por quê? Porque a figura do filho mais velho era a segunda figura mais importante numa casa. Ele era o primogênito. O filho mais velho também errou. Embora ele ficou dentro da casa, mas ele errou. Porque o filho mais velho, ele tinha que repreender o filho mais novo. Ele não fez. Ele tinha que fazer. E ele também recebeu a herança. O que Deus traz aqui para nós? Traz a figura de um filho que se desviou, que se rebelou, que decidiu sair, que confiou na força do braço, que confiou no dinheiro que tinha, que confiou na riqueza que tinha, e começou bem, gastando com mulheres, com meretrizes. Começou a parecer que ele estava usufruindo do dinheiro dele, ou seja, prazeres, parecia que estava tudo tranquilo. Melhores hotéis, melhores tudo. Daqui a pouco o dinheiro foi acabando. Os amigos começaram a ir embora. Foram embora. Daqui a pouco ele não tinha dinheiro para pagar uma kitnet. Daqui a pouco ele não tinha dinheiro para morar em lugar nenhum. Pediu para um fazendeiro para cuidar de porcos. Quando ele viu as bolotas do porco, a lavagem, ele quis comer a lavagem. Desejou a lavagem. O porco era mais alimentado do que o filho. Olha que situação. Aí foi aí que ele caiu em si. Foi aí que ele viu o que ele tinha feito. Tem um recado de Deus para nós aqui. Bom seria que ele não saísse. Bom seria que ele não se afastasse. Bom seria que ele não vivesse fora, perdido. Mas se a pessoa está fora e está perdido, a única forma dessa pessoa voltar é ela parar, fazendo uma reflexão de todos os erros que ela cometeu, cair em si e se arrepender.
e voltar para a presença do Pai. Porque o texto fala que quando ele volta para a presença do Pai, a Bíblia fala, irmãos, que ele cria uma frase, né? Para falar com o Pai. E ele fala assim: eu vou chegar diante do Pai e vou dizer: Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Porque os empregados tinham que comer e ele não tinha o que comer. E quando ele volta, o pai vê ele ao longe. E a Bíblia fala que o pai, movido de íntima compaixão, corre até ele. E o pai o abraça. E o pai o beija. Está oferecido a esse menino agora, que estava perdido lá fora, a reconciliação. Mas o filho estava arrependido. Não existe reconciliação sem arrependimento. Não existe reconciliação sem que a pessoa reconheça quem ela errou. Sem que a pessoa reconheça que ela precisa de confessar o pecado dela diante de Deus. Ela precisa se colocar diante do Senhor. E a Bíblia fala que quando esse homem fez a festa, colocou esse rapaz como gerente, pode dizer assim, autoridade, anel autoridade. O que o José recebeu quando ele estava no Egito do faraó? Um anel. Quando ele recebeu aquele anel, ele estava dizendo, o faraó estava dizendo para todo o Egito: ele tem autoridade para selar tudo aqui. A palavra dele, aonde o que ele falar, a água parou. Esse homem vai comandar o Egito. Recebeu um anel. Então aquele filho que ele volta, irmãos, arrependido, achando que o pai ia tratar ele como um empregado, além de ser tratado como filho, ainda o Senhor restitui tudo para ele. Dá até uma posição para ele dentro ali das coisas do pai. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Só que aí, o outro filho fica chateado. O outro filho fica aborrecido. E ele chega e fala assim: esse teu filho gastou tudo que tinha com meretrizes, fez tudo errado. Agora ele volta e o Senhor prepara tudo isso para ele. E eu sempre fui aqui servo do Senhor, o Senhor nunca matou um cabrito para mim. Aí o pai falou para ele, né? Você está comigo sempre. O que é meu, é teu. Ou seja, o cabrito está lá. Se você fosse lá e fizesse uma festa com seus amigos, eu não ia falar nada. Sabe qual que é a diferença? Sabe qual que era o problema do filho mais velho? Ele se apresenta ao pai como escravo. Ele não se apresenta ao pai como filho. Irmãos, nós somos servos de Deus, somos amigos de Deus, mas acima de tudo, hoje nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Senhor. Até hoje, irmão, se eu chegar na casa da minha mãe, depois de 27 anos que eu saí da casa da minha mãe, até hoje, se eu chegar lá, eu não peço para abrir a geladeira. Eu abro a geladeira: mãe, vou tomar uma água aqui. Já vou abrindo, já vou pegando, já vou tomando. Ô mãe, tem alguma coisa aqui não? Eu já vou mexer nas panelas da minha mãe. Eu sou filho. Agora, se eu não sou filho, se eu sou estranho, eu vou ficar onde me cabe. Mas se eu sou filho, não, eu vou para a intimidade. Amém, Jesus? Eu sou filho. Eu sou filho. Ele não se portava como filho. Ele se portava como escravo. Mas o problema também dele é que ele não se alegrou com a volta do irmão. Ele não se alegrou com a volta do irmão. E ele ficou do lado de fora da festa. Lá no versículo 28 mostra isso. Coloca aí para mim o versículo 28, por favor. Fala assim: o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com ele, com o filho. Ele ficou irado. Não depois de tudo que ele fez. Olha, irmãos, qualquer pessoa que voltar para Deus com sinceridade e arrependimento, a gente tem que festejar. Porque a pessoa, quando ela volta para Deus, a festa nos céus. Quando ela volta de verdade. Diga amém, Jesus.
de verdade. No versículo seguinte fala assim, ó. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus. Acho que ele esqueceu da herança, né, irmão? Acho que tem gente que esquece das coisas, não tem? Ele recebeu a mesma herança que o outro. E outra, ele tinha ainda. O outro perdeu tudo. Perdeu tudo. Vamos lá, continuando. O 30. Mas quando esse filho volta, esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é o quê? É seu. Tudo que eu tenho te pertence. Tudo. Continua, 32. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi o quê? Achado. Só que aqui, irmãos, essa parábola vem por causa de um episódio que nós vamos ver, onde Jesus, ele mostra publicanos e pecadores e fariseus e escribas. O filho mais velho aqui está representando os fariseus e os escribas. Por quê? O problema que Jesus enfrentou na sua caminhada aqui na terra foi de inserir o pecador, inserir o leproso, inserir o publicano, inserir essas pessoas, pós perdoá-los, na sociedade. Os religiosos não admitiam isso. Eles não aceitavam isso. Eles criticavam essa graça que Jesus trouxe para os pecadores. E aí, quando esses pecadores se arrependiam que Jesus traziam eles para comer com ele, olha que coisa séria, para caminhar com ele, os outros ficavam igual esse filho mais velho, irado. E foram esses filhos mais velhos aí, que levaram Jesus até os romanos, para ser crucificado. Que coisa interessante, irmãos. Jesus foi rejeitado por causa disso. Ele foi rejeitado por isso. E Jesus ali começa a explicar. E Jesus está falando para eles mesmo: vocês estão dentro da casa. Israel significa esposa de Deus. Israel significa esposa de Deus. Os gentios significa a noiva de Cristo. E Jesus está dizendo para eles: vocês estão dentro de casa, mas vocês estão agindo como se vocês fossem perdidos. Vocês estão tão perdidos quanto os publicanos e os pecadores. Por isso que o versículo 11 começa assim, olha só. Você vai entender. Jesus o quê? Continuou. O que ele continuou? Imagine que você está entrando na igreja agora, e de repente o pastor fala assim: gente, aí continuando aquele assunto, quem está entrando sempre fala assim: continuando o quê? Então ele está ligando uma parábola em outra, que está antes dessa, que começa no versículo 8. Olha o que ele está falando. Ou suponhamos, então quer dizer que a gente vai voltar um pouquinho, né? Que uma mulher tinha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira a procurar com cuidado até encontrá-la? Irmãos, o que essas moedas representam? Também indo lá para o Oriente Médio,
Quando uma filha casava, um pai dava uma filha em casamento, o pai dava 10 moedas para ela. Vocês já viram aquelas mulheres que têm moedas em um véu? Então é isso daí. O pai dava 10 moedas para elas. Por quê? Porque se porventura o marido delas fosse à guerra, né, e morresse, aquelas moedas eram a salvação delas. E quando falamos em 10, você sabe que o 10 é o número dos gentios. E aí, ela perdeu uma moeda. Quando ela perdeu a moeda, ela pega e acende a luz. E começa a varrer a casa. Vai varrer, eu vou achar minha moeda. Eu vou achar minha moeda. Em outras palavras, eu vou achar a salvação. Só que o detalhe, irmãos, é que essa moeda foi perdida onde? Dentro de casa. O filho mais velho estava fora ou estava dentro? Junto com o pai, né? Ele ficou com o pai. Então ele estava dentro. O filho mais novo tinha se desviado, né? Vamos dizer assim. Ele estava onde? Fora. Agora Deus está querendo mandar um recado para quem está dentro. Agora, uma moeda sabe que está perdida? Sim ou não? Tem muita gente, irmãos, infelizmente, que está dentro. E está tão cego espiritualmente. Alguns estão até apostatando a sua fé. Alguns não conseguem mais ouvir a sã doutrina. Alguns aplaudem coisas absurdas na internet. Mas eles não conseguem entender que eles estão perdidos. E a única forma de você achar esse perdido é acender na luz. E o que é acender a luz e varrer a casa? Varrer é limpar a casa. Ou seja, toda palavra que vier de santificação, quando Deus começar a trazer mensagem de santificação na igreja, é porque muitas moedas se perderam. Muitas moedas caíram do véu. E aí vem a palavra e começa a limpar, começa a limpar, começa a limpar. E essa palavra de santificação vai alcançar alguém. Vai alcançar essa moeda que está dentro da igreja, mas está perdido. Está perdido. Não bebia mais, voltou a beber. Não mentia mais, voltou a mentir. Era fiel a Deus, hoje não é mais. Hoje a mente completamente cheia de coisas que parece que nunca conheceu Jesus. E Deus veio varrendo. Deus vem limpando a casa. Deus vem com a palavra. E vai varrendo. Até alcançar essa moeda. O que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus ama tanto quem está dentro, como aquele que está fora. Eu vejo que o ministério da reconciliação não é só para aqueles que estão fora. É também para aqueles que estão dentro. Que precisam de uma reconciliação. Que um dia se perderam em alguma coisa, a moeda caiu. Mas o Senhor está sempre usando alguém para achar essa moeda. E a luz é um entendimento que Deus traz. E a vassoura passando e varrendo é santificação. É a limpeza. É aquela palavra de confronto, é aquela palavra que vai falar para a pessoa não aquilo que ela quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir. Porque Deus quer muito que você seja salvo. Ele quer muito que haja em você aquilo que acompanha a salvação. Amém, Jesus? Ele quer muito isso. Ele quer que você seja uma igreja compromissada com Ele, seja um embaixador de Cristo verdadeiramente, seja um agente de reconciliação. É isso que Ele quer. Então Ele está dizendo para os escribas e fariseus, era para vocês estarem fazendo isso, no meio de vocês. Não era para vocês se unirem como perdidos. Não era para vocês lutarem contra a obra de Deus. Não era para vocês levarem em conta o pecado do publicano, ou o pecado do pecador, do cobrador de impostos.
tendo em vista aquele que se arrependeu, tendo em vista que eles estão querendo aprender de mim, que eles estão querendo ser alcançados pelo Evangelho, estão com sede da palavra de Deus. Então vocês devem se alegrarem com isso. Imagine, irmãos, que chega uma pessoa aqui, né, na igreja, que fez muita maldade. Alguém muito conhecido, até vamos falar de Campo Grande. E de repente essa pessoa foi até preso, a vida dela foi exposta. E de repente essa pessoa chega e se arrepende verdadeiramente. Só que ele pode ter feito coisas que prejudicaram algumas pessoas que podem estar presentes nessa igreja. E aquela pessoa pega e fala assim, não, agora eu não vou mais nessa igreja não, o cara está lá. Isso é a atitude de quem está perdido ou de quem está salvo, irmão? Está dando para entender? É mais ou menos isso. Já a pessoa que está cheia do Espírito Santo, que está fala assim, glória a Deus, Jesus alcançou aquele homem. Olha, eu mesmo achava que aquele homem não tinha jeito. Eu achava que aquela mulher não tinha jeito. Eu achava que aquela pessoa não tinha jeito. Nossa, eu vi aquela pessoa ajoelhada diante do Senhor. Quem diria que um dia essa pessoa ia aceitar Jesus? Quem diria que essa pessoa um dia ia encontrar o Senhor? Quem diria? Isso é prática de uma pessoa que não está perdida. Então a moeda, às vezes, ele não assume, porque ele não sabe. Quem pode compreender os seus próprios erros, expurga de mim, Senhor, aquilo que me é oculto. E aí nós levamos em conta algo que Deus até já perdoou, que Deus até já limpou. E a gente leva em conta isso. Mas aí, quando essa moeda é achada, olha o versículo 9. E quando a encontrar, reunirá as amigas, as vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Glória a Deus. E olha só o que acontece mais. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. A festa nos céus. Você sabe quando um pecador se arrepende, verdadeiramente, os anjos se alegram. A festa nos céus. Os céus entram em júbilo. O inferno fica de um jeito, irmão, mas os céus entram em júbilo. E se nós exercemos o nosso ministério de reconciliação, a gente vai encontrar pessoas que vão se arrepender de verdade, outras não. Mas aquelas que se arrependerem de verdade, você pode ter certeza que essas provocarão festa diante dos anjos. Irmãos, tem gente que tem muito dinheiro, pode fazer festa em Dubai, fazer festa num cruzeiro, pode fretar um cruzeiro, levar os seus amigos, fazer festa. Mas nos céus, só faz festa o pecador que se arrepende. Aleluia! O pecador que se arrepende, ele faz festa. Você vê que o céu se alegra, muito mais, não é com as nossas conquistas. O céu se alegra quando a gente se arrepende. Quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente para Deus. O céu se alegra. Isso é maravilhoso. Mas como eu disse no versículo 8, o que fala no versículo 8? Olha lá. Ou suponhamos, imagine que você está entrando na igreja e fala assim, ou suponhamos, irmãos, aí a pessoa chega, entra atrasado, chega e fala, ou o quê? O que o pastor estava falando? Antes. Versículo 3. Então Jesus lhe contou esta parábola. Então tem mais alguma coisa antes. E qual parábola que Jesus começou a contar? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no posto e buscará a perdida? Até no pasto, né? No posto. E buscará a perdida
até encontrá-la. Onde que essa daí se perdeu? No deserto. Irmãos, uma ovelha, quando está perdida, ela sabe que ela está perdida? Vou fazer mais uma pergunta, para você não responder precipitadamente. Quem tem cachorrinho aqui? Seu cachorrinho já se perdeu? Já? Ele sabia que ele estava perdido? O que vocês acham? Quem acha que sim? Quem acha que não? Ele sabe que está perdido. Até um boi, quando se perde, ele sabe que está perdido. Até se você vê uma fileira de formiga assim, ó, e sei lá, e bagunçar tudo, você vê ela ficou tudo desorientada. Ela sabe que está perdida. Então tem aquela pessoa que está lá fora, que sabe que está perdida. Ela se perdeu. Ela não foi rebelde. Ela se perdeu. Aqui tem uma história para contar. Que história? Tem a ovelha que se perde fora de casa. Tem a ovelha que se perde dentro de casa. Ambas a moeda que se perde dentro de casa. Ambas as parábolas diz que elas foram encontradas. Correto? Mas o filho rebelde, o pai foi atrás? Sim ou não? Não. Irmãos, quando o filho é rebelde, se o pai for atrás, ele é perigoso levantar e falar assim, ó, não me encha as paciências, me deixe em paz, eu quero seguir a minha vida. Ele machuca mais ainda o coração do pai. Então observe, que o pai não foi atrás do filho rebelde. Não foi. O filho teve que cair em si. Mas da ovelha perdida, da dracma perdida, foi diferente. Foi diferente. Às vezes tem gente, irmãos, desculpa eu falar assim, mas tem gente que está com a gente na igreja, de repente descarta a gente como pastor, parece que nunca conheceu a gente. Do nada a pessoa vira a cabeça. Você fica até sem entender. Quando você vai atrás, você ainda leva um silêncio, ainda leva uns cortes. Parece que você é o inimigo da pessoa. Isso não é ovelha que se perdeu. Isso não é moeda que se perdeu. Isso é filho rebelde. É coisa séria. E esses têm que cair em si. Têm que cair em si e voltarem para o Pai. E voltarem para a presença de Deus. Porque não é assim que funciona. Mas tem aquelas ovelhas que se perderam. E essa ele vai buscar. E ele vai buscar essas ovelhas. Até encontrá-las. E se o homem não for, sabe o que Jesus fala em Ezequiel 34? Eu mesmo buscaria minhas ovelhas. E tornaria a trazê-las. E colocaria num pasto. Onde eu levantarei um pastor. Que apacente essas ovelhas. Se o pastor homem não for, o próprio Deus busca. E o próprio Deus restitui. E o próprio Deus restaura. Diga amém, Jesus. O próprio Deus faz. Digam graças a Deus. O próprio Deus faz. Então temos também essa parábola aqui, essa aqui. Agora, o filho mais velho perdido dentro, o filho mais novo perdido fora. A dracma perdida dentro da casa. E a ovelha perdida fora. Deus quer alcançar a todos. Deus quer salvar a todos. Mas aí ele começa, o versículo seguinte. E quando encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros. E a levará para onde? Para casa. Continua. Quando chegar, reunirá seus amigos, vizinhos e dirá, alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu, por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. É mais uma alegria
que Deus tem nos céus, quando encontra essa ovelha. Agora, na parábola do filho pródigo começa, e continuou. Na parábola da dracma perdida diz, ou suponhamos. Na parábola da ovelha perdida diz, então. Então quer dizer que essas três parábolas, falando do perdido fora e do perdido dentro, está se referindo a quem? Versículo 1 e versículo 2. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus o quê? Ensinar. Jesus estava ensinando e esses homens vinham. Os pecadores, os cobradores de impostos. Lembra de Zaqueu? Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os homens ficaram lá fora falando, mas como pode esse homem entrar na casa de um homem pecador e comer com eles? Como é que pode um negócio desse? E Jesus ainda não tinha manifestado a salvação na casa de Zaqueu. E de repente, sem Jesus falar nada, o Zaqueu começa a olhar para dentro dele. Porque a gente ensina até quando está calado. E de repente o Zaqueu olha e fala, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Jesus pega e solta uma palavra e diz, agora a salvação chegou a essa casa. Jesus fala que a salvação entrou na casa de Zaqueu, pelo arrependimento e atitude, conversão. A salvação chegou a esta casa. Esse homem estava perdido. Esse homem é filho de Abraão. E esse homem agora foi encontrado. Zaqueu, ele era uma moeda perdida. E o Senhor encontrou. Aquela mulher que era encurvada, ela era descendente de Abraão. Era uma moeda perdida. E o Senhor encontrou. O publicano, o Mateus era publicano, cobrador de impostos também, Mateus. Deus o encontrou. A salvação chegou. E cada vez que Deus encontrava, que Jesus encontrava uma dessas pessoas, havia festa nos céus. O ministério de reconciliação estava diante deles. Olha que coisa tremenda. Esses homens estavam ali para aprender. E aí no versículo 2 fala assim, ó. Os fariseus e mestres. Volta para o versículo 1, perdão. Irmãos, diga assim comigo. Aqui está o filho mais novo. Entendeu? Porque eles estavam dentro de um lugar e eles estavam comendo. E Jesus ensinando. Pecadores que foram até Jesus, o filho mais novo. Vamos lá, próximo versículo. Diga assim, ó, aqui está o filho mais velho. Jesus, quando recebe os fariseus, eles começam a dizer, os fariseus e mestres da lei, o que? Criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. E até come com eles. Aqui está o filho mais velho, que não se alegrou com a transformação que estava acontecendo pelo ensino da palavra de Jesus na vida dos pecadores e publicanos. E Jesus começa a contar uma parábola. Irmãos, a gente vê ou não vê o amor de Deus aqui nessa mensagem? Sim ou não? Agora só um parêntese. O mesmo Deus que busca a ovelha perdida, o mesmo Deus que busca a dracma perdida, o mesmo Deus que recebe o filho que se arrepende, o mesmo Deus que insiste para aquele filho que está lá fora criticando, entrar e serem todos uma só família, é o mesmo Deus que depois que nós nos reconciliamos com Ele, Ele é zeloso com a obra dele. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, tem gente que só prega essa parte da mensagem. Só que quando a gente se reconcilia com Deus, Jesus falou que aquele que está em mim e não der fruto, Ele corta. O Pai corta. Uma igreja, que é a igreja de Cristo, que é a família de Deus, é aquela igreja que ouve a palavra de Deus e obedece. Ela agora, irmãos, ela entra
por um outro nível de intimidade com Deus. Uma pessoa que gastou tudo que tinha, que pegou a herança do pai, que foi embora, de repente volta, o pai perdoa, essa pessoa tem que ser grata a esse pai. Uma moeda que nem sabia que estava perdida. A palavra veio, acendeu, varreu, limpou, santidade. Deus falou comigo. Eu estou entendendo, Pai, misericórdia. E ela é encontrada, a festa no céu. Ela tem que ser grata a esse Deus. Uma ovelha que se desgarrou, que se perdeu. E o pastor, o Senhor, foi e resgatou essa ovelha. E trouxe de volta, colocando novamente no rebanho. Ela tem que ser grata a Deus. Ela tem que ser grata ao Senhor. E quando Deus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. O que Deus quer da gente é uma vida grata. E às vezes, depois de reconciliados, as pessoas começam a se afastar tão, e quando está perdido, a santidade vem, a lâmpada é acesa, encontra a moeda quer continuar perdida, quer continuar perdida, quer continuar perdida, quer continuar perdida, e aí fica muito sério a situação dessa pessoa. Por quê, pastor? Olha o que diz Efésios 2:10. Olha só. Eu sou reconciliado com Deus, querido. Você é reconciliado com Deus. Nós somos abraçados por Deus, amados por Deus. Nós temos a graça, favor imerecido, misericórdia. Deus pega a gente, coloca no coração dele, oferece tudo isso que ele tem oferecido para nós. Agora, quando ele nos chama, ele não nos chama para nós vivermos no reino dele de qualquer jeito. O que ele faz? Pois somos obra-prima de Deus, somos nova criatura. Diga amém, Jesus? Obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele antemão planejou para nós. Onde estão essas boas obras? Aqui, ó. Na sua palavra, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Deus te reconciliou, me reconciliou para quê? Para que ele nos reconciliou com ele? Para quê? Para nós reconciliarmos outras pessoas, sermos embaixadores de Cristo. Como é que eu vou ser embaixador de Cristo andando tudo atrapalhado na vida? Diga: Deus me livre isso aí. E quando a pessoa decide, irmãos, depois de reconciliado, insiste, não quer saber de Deus. Olha o que Paulo... De número 9, eu já vou terminar. Tito, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz. Não se envolva em discussões tolas sobre genealogias intermináveis, nem em disputas e brigas sobre a obediência às leis judaicas. Essas coisas são inúteis e perda de quê? O que mais você vê na rede social? As pessoas vêm, irmão, falando mal de dízimo, falando mal de ceia, falando mal. É cada absurdo, que se a pessoa não tiver um pingo de entendimento, ela se perde. Não, essa palavra era para os judeus. Irmão, o Brasil era descoberto já na época de Jesus? Então a Bíblia não serve para nós? É só para eles? Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos para sempre. Por causa de Abraão, as bênçãos de Abraão, por causa de Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão chegaram até nós. Isso aí vale. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi Davi que falou. Isso aí vale. O Salmo 91 vale. Mas tomar ceia não vale. Dizimar não vale. Ofertar não vale. Ter um compromisso com a obra que Deus me dá, quem mais é dado, mais é cobrado, não vale. A renúncia não vale. Espera aí, não tem alguma coisa errada? Tem ou não tem, gente?
Tem alguma coisa errada. Agora, irmãos, pareceram os pastores, os mestres, né, do fim dos tempos. Revelações mirabolantes. Fica na simplicidade do Evangelho, porque você sabe muito bem que quando você se converteu, essa simplicidade do Evangelho te agraciou, te abraçou, te abençoou, e ela quer permanecer dentro de você. Em nome de Jesus. Deus está dizendo, deixa essas coisas para lá. São coisas inúteis que essas pessoas estão pregando. Essas disputas são coisas inúteis. Deixa isso para lá. O apóstolo Paulo falando para Tito algo que está acontecendo hoje. É muito forte isso aqui. Agora, olha o versículo seguinte, o 10. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o quantas vezes? 2. Tudo aquilo que vier para causar divisão, separar você da palavra, advirta a pessoa. 2 vezes. Advirta ela. Depois disso, lê você, eu não vou nem ler. Olha aí. Você sabe por quê? Porque quando ele está causando divisões, ele é uma dracma perdida dentro de casa. A luz é acesa, a santificação vem, a vassoura passando. A vassoura passando, é o que? Vem a advertência. Advirta uma, advirta 2. Ele não quer saber de nada, é rebelde, então deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Isso aqui é muito sério, gente. Mas por que acontece esse tipo de tratamento? Porque a pessoa é ingrata. A pessoa não reconhece de onde Deus tirou ela. Ela não consegue lembrar. E ela começa a resistir à verdade de Deus. É muito sério isso. Tem mais um versículo aí? Tais indivíduos, olha só, se perderam. Se perderam. Se desviaram da verdade e condenaram. O que eles fizeram? Eles se desviando da verdade, não aceitando a advertência, não aceitando a correção, porque Deus, irmãos, Ele oferece o caminho da reconciliação, que é a parte primária da vida do cristão, que é a santificação inicial, e Ele rejeita a santificação processo até a volta de Cristo. Ele rejeita. Deus vai falando, ele não quer. Deus vai falando, não quer. Deus vai falando, ele não quer saber. Ele não quer saber do evangelho que traz renúncia. Ele não quer saber do evangelho. Irmãos, um pregador do evangelho, ele não tem que ter no coração o desejo de ser aceito pelo mundo e nem aplaudido pelo mundo, gente. Hoje você vê pregador, irmão, comprando seguidores. Porque hoje em dia, o pregador que tem sucesso é aquele que tem 10 mil seguidores, que tem 15 mil seguidores. Tem gente que é de Deus e compra seguidor para mostrar que a empresa dele é um sucesso, mas é uma mentira. Compra curtida, compra visualização, e às vezes chega para vender o produto dele e fala assim, não, mas olha aqui, olha o engajamento que eu tenho, olha o que eu tenho, é tudo mentira. É tudo o quê? Mentira. Às vezes olha o outro e fala assim, não, olha esse aqui quase não tem seguidores, você acha que não é bom não? Ou será que ele é verdadeiro? O povo, irmãos, é enganado. As pessoas são enganadas. Quando Deus ele quer abençoar alguém, a gente não precisa usar a arma do diabo para ser abençoado, não. Porque Deus abate quem Ele quer abater e Deus exalta quem Ele quer exaltar. Jesus não teve aplauso da maioria das pessoas, não.
Paulo não teve, Pedro não teve, não teve. Porque eles pregaram a verdade. Jeremias passou a vida inteira chorando, pregando e chorando, pregando e chorando, pregando e chorando. Deus falou assim, ó, vou te colocar palavras na sua boca e você não tema diante deles. O que Deus estava falando? Você vai enfrentar muita coisa. Meu filho me deu uma palavra boa hoje, que diz assim, é melhor você chorar fazendo o bem, se é a vontade de Deus, do que você chorar fazendo o mal. Então, se você faz o bem, você cumpre a palavra de Deus, a vontade de Deus, e você tem retaliação por isso, de contrapartida disso vem luta sobre você, fica tranquilo, que é melhor você chorar fazendo bem, do que você chorar fazendo mal, porque fazendo bem Deus vai estar contigo, fazendo mal quem vai te amparar? Quem vai te amparar? Gente, diante do Senhor, eu não quero ter aplauso de vocês, eu quero ver vocês no céu. Eu quero ver vocês na presença de Deus. Eu quero chegar diante de Deus e Deus falar para mim, você não foi perfeito não, porque ninguém foi na terra. Você é meio cabeçudo, você pode ser meio teimoso, mas a intenção sua sempre foi salvar aquelas pessoas. Eu quero colocar minha cabeça no travesseiro, dormir e acordar. E se eu não acordar, eu vou acordar nos braços do Pai. Na presença do Pai. Eu quero que os céus se alegrem comigo. Se o céu se alegrar comigo, irmãos, com Deus, você vai ser sempre maioria. Quer que eu te conte uma coisa? Noé salvou quem? Só sua família. Noé pregou para prostituta, para sodomitas, pregou para mentirosos, para pessoas de família, mas que acham que não precisam de Deus porque não fazem tantas coisas erradas assim. Já viu aquele negócio, né? Pregou para todo mundo, pregou? Quem deu crédito para ele? O Noé, irmãos, ele foi um dos pregadores mais frustrantes, o ministério foi um dos mais frustrantes. Agora eu te pergunto uma coisa, ele teve o apoio daquela humanidade, daquela sociedade? Não, mas faltou madeira para ele fazer a arca. É forte isso aqui, né? Faltou? Então, quando você está alinhado com os céus, você pode ter uma sociedade inteira contra você. Nem que Deus manda o maná do céu, mas Ele dá o material para você fazer as coisas. É esse Deus que eu acredito, irmãos. De repente, irmãos, Deus fala para Noé, entra na arca, você e sua família. Quando ele entrou na arca, a Bíblia fala que Deus fechou a porta por fora. Você acha que o Noé não sentiu, irmãos? Eu acho que se dependesse do Noé, ele abriria a porta. Mas o trinco não estava na mão dele mais. Hein? O trinco estava na mão de Deus. Deus fechou. Por que Deus fechou? Porque Deus já estava ministrando no coração deles há 100 anos. Há 100 anos Deus queria uma reconciliação. Há 100 anos Deus falando com eles. Há 100 anos e eles não estavam nem aí. Festas, baladas, casavam e davam-se em casamento, tiravam sarro. 100 anos. Na hora que Deus falou, chega. Chega. E começou a chuva. Começou a chover, começou a chover, começou a chover. Nunca havia chovido sobre a terra. Nunca havia chovido sobre a terra. Então eles não acreditavam que ia chover. Começou a chover, chover, chover. E a água foi subindo, foi subindo, foi subindo. Deve ter sido um desespero na porta daquela arca, gente. Jesus, misericórdia.
O ministério da reconciliação está aí para todo mundo. Mas não é só reconciliação, a pessoa tem que se manter na presença de Deus. Porque existe, na Bíblia, fala que existe dentro de casa o ímpio e o justo, o joio e o trigo, a ovelha e o bode. Existe tudo isso dentro de casa. Existe tudo isso fora de casa. Deus quer salvar todos. E Deus quer que nós nos mantermos na presença do Senhor. E se nós nos perdemos dentro de casa ou fora de casa, e nós não quisermos o conserto, a reconciliação, pelos nossos próprios pecados, nós nos condenamos. Pelas nossas próprias escolhas, nós nos condenamos. Tem um versículo que diz assim: pelos teus pecados tens caído. Então a pessoa não tem que olhar para o lado e nem para o outro. Ela tem que olhar para si. E aí ela se arrependendo, Deus vem e restaura. Palavra de hoje, reconciliação. Palavra de hoje, permanecer reconciliado com Cristo até a volta do Senhor.